toda matriz ortogonal própria é tal que determinante de A menos I é igual a zero, em 3 dimensões. Portanto, toda matriz ortogonal própria possui autovalor 1, ou seja, possui um autovetor que não é alterado pela ação da matriz. Esse autovetor dá a direção do eixo em torno do qual o A faz a rotação. Então, A é equivalente a uma rotação de um certo ângulo em torno do eixo definido pelo vetor N e que leva o corpo da configuração inicial até a configuração final. Agora, observe uma coisa aqui, que essa demonstração algébrica mostra. Se nós estivéssemos considerando rotações próprias num espaço de dimensão par, esse resultado não seria verdadeiro. Se o espaço tiver dimensão par, quanto vale o determinante de menos a matriz identidade num espaço de dimensão par? 1. E aí, esse argumento cai por terra. Esse argumento vai nos mostrar que determinante de A menos I é determinante de A menos I. Ora bolas. Claro que sim, né? E não permite concluir nada sobre o valor do determinante de A menos I. Tá bom? Então, em espaços de dimensão par, esse resultado não é verdadeiro. O exemplo mais simples é rotações no plano. Imagine uma rotação no plano. Existe algum vetor do plano que não muda fazendo uma rotação no plano? Nenhum. Se esse vetor aqui sofrer qualquer rotação no plano, o vetor muda. Não há nenhum vetor que permaneça imutável ou invariante sob uma rotação no plano. O que acontece aqui, né, é que uma rotação no plano é uma rotação em torno de um eixo perpendicular ao plano. Mas esse vetor não pertence ao plano. Então não há nenhum vetor do plano que obedeça a esta equação. O plano tem dimensão 2. Então é um exemplo de situação em que, se a dimensão do espaço é par, este resultado não é verdadeiro. Então esse resultado só é verdadeiro para rotações em espaços de dimensão ímpar. Como, por acaso, nós vivemos, né, num espaço tridimensional, então esse resultado é correto para rotações, é verdadeiro para rotações no espaço. Isso aqui se refere à rotação de um corpo em torno de um ponto fixo, né? Evidentemente, se o corpo não tiver nenhum ponto fixo, agora o corpo tem 6 graus de liberdade, 3 graus de liberdade translacionais e 3 graus de liberdade de rotação, né? Mas há um resultado interessante que pode ser provado, é o seguinte, que o deslocamento mais geral possível de um corpo rígido, sem nenhuma restrição, é obviamente uma translação acompanhada de uma rotação. Mas é possível provar que pode-se escolher a translação como sendo paralela ao eixo de rotação. A rotação do corpo, por esse resultado aqui, né, a mudança da configuração rotacional de uma situação inicial para a final, por esse resultado, é executada por uma matriz ortogonal própria que corresponde a uma rotação em torno de algum eixo, de um certo ângulo. E pode-se escolher o eixo de tal maneira que a translação seja paralela a esse eixo. Ou seja, o movimento mais geral possível de um corpo rígido pode ser caracterizado como um movimento do tipo parafuso. É uma rotação e acompanhada de uma translação que pode ser escolhida na mesma direção do eixo de rotação. Então é um movimento do tipo um parafuso, tá?
Mas nós não vamos precisar desse resultado. O que eu gostaria de discutir com vocês agora é uma forma importante de caracterizar a orientação de um corpo rígido em relação a uma configuração padrão, usando 3 ângulos e que são conhecidos como ângulos de Euler. Esses ângulos de Euler são importantes para descrever movimentos de corpos rígidos.